Hülkenberg tem 0 pontos. Bortoleto tem os únicos 2 da Audi. E os dados internos da equipe já dizem o que o comunicado oficial ainda não teve coragem de admitir. Se você quer entender o que está acontecendo dentro da garagem alemã antes de Montreal revelar tudo, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino. Essa é a história que o paddock ainda está tentando conter. Os números são simples e implacáveis. Nico Hülkenberg tem 0 pontos em 4 corridas. Gabriel Bortoleto tem os únicos 2 pontos da Audi F1 na temporada. Em Miami, o brasileiro largou em 21º, último lugar, e terminou em 12º, ganhando 9 posições na pista. Na mesma corrida, o alemão não viu a bandeirada. Abandonou. O comunicado oficial da Audi confirmou os 2 resultados no mesmo texto, sem comentário adicional. E isso não é episódio isolado. É padrão. Na China, Hülkenberg perdeu 9 posições na largada. Em Suzuka, largou em 9º e caiu para 13º antes da primeira curva. O próprio piloto admitiu que precisava ver os dados para entender o que estava acontecendo. Disse que sabia que tinha largado mal, mas não conseguia explicar os detalhes internos sem analisar a telemetria com os engenheiros. Binotto não aliviou a pressão pública. As largadas ruins não são novidade, e esse claramente não é o ponto forte da equipe nesse momento. Enquanto um perde 9 posições, o outro ganha 9. E na F1 2026, isso já começou a virar padrão dentro da mesma garagem. Depois de Miami, Alain Msenich assumiu o muro como diretor de corrida da Audi, primeira corrida no cargo. E ele não usou Hülkenberg como referência técnica. Usou Bortoleto. As palavras foram diretas. O brasileiro fez uma corrida muito boa, equilibrada, administrou tudo bem, e foi mais rápido do que a equipe esperava. O chassi tem uma base forte e no primeiro setor a Audi estava muito competitiva. O que aconteceu depois dessa avaliação diz mais do que qualquer comunicado. A equipe não fez debrief geral. Fez sessão técnica exclusivamente com o brasileiro. Coletaram feedback sobre equilíbrio em curva média e transição de modos híbridos. Cruzaram a telemetria de Bortoleto com o simulador e identificaram que o carro mantinha um delta de energia estável quando ele sacrificava a entrada de curva. Esse comportamento virou referência técnica, não como opinião de piloto, mas como dado numérico que passou a orientar o desenvolvimento. E a aplicação foi imediata. Em Miami, a equipe já havia instalado um duto de freio dianteiro revisado e ajustado o difusor com base no que Bortoleto havia sentido no treino. Os engenheiros confirmaram que a clareza do brasileiro no rádio, mesmo largando em último, permitiu corrigir o mapa de potência durante a parada nos boxes. Esse é o tipo de contribuição técnica que equipes grandes da Fórmula 1 esperam do piloto número 1, não do piloto que deveria estar aprendendo com o veterano. Binotto mantinha o discurso público equilibrado, reconhecendo que Hülkenberg ainda tem muito a provar e que não consegue imaginar o alemão decidindo parar agora. Chamou o veterano de confiável e de líder dentro da estrutura, destacando que ter um piloto com mais de 250 grandes prêmios é ideal nesse momento. Sobre Bortoleto, foi igualmente elogioso, muito rápido, e já com personalidade de líder de verdade. Líder atual e futuro líder no papel. Na prática, o carro já escolheu, e Hülkenberg sentiu. O alemão que chegou afirmando que não seria babá de ninguém mudou gradualmente o tom. Passou a descrever a relação como muito positiva, com muito respeito mútuo. Bortoleto retribuiu, dizendo que Hülkenberg é o melhor piloto com quem já trabalhou até hoje. Parece harmonia. Nos bastidores, é sobrevivência, porque o paddock já comenta abertamente que a Audi pode ter encontrado, sem planejar, o piloto certo para o regulamento de 2026. E o ponto central dessa história não é sobre hierarquia ou ego. É sobre arquitetura técnica. O R26 não é lento. O problema não é falta de potência bruta. Msenich já disse que o chassi tem base forte. O que está separando os dois pilotos é a forma como o carro pede para ser guiado, e apenas um dos dois entendeu isso. O R26 foi construído sem MGUH e com turbocompressor de grande diâmetro. Um compressor maior aumenta a inércia rotacional. É como um ventilador de galpão que demora para atingir a rotação plena. Sem o MGUH mantendo o turbo em rotação nos momentos de baixa demanda, o atraso na entrega de boost se torna um problema estrutural, especialmente nas largadas, quando o MGUK precisa compensar esse intervalo enquanto o turbo acelera. Isso quebra o equilíbrio inicial do carro de forma consistente. Bortoleto entendeu essa dinâmica em 2 corridas. Ele sacrifica a entrada de curva, guarda energia, solta o pedal para casar o lag do turbo com o deploy elétrico. O resultado é um delta de energia estável ao longo do stint, evitando os picos que acionam o modo de proteção do sistema. Hülkenberg faz o oposto.
Entra forte, mantém velocidade mínima alta, exatamente como fazia nos carros das gerações anteriores. Quando força além do que o sistema suporta, o carro entra em modo de proteção e ele perde o que ganhou na entrada. O próprio piloto descreveu a sensação: o carro é estranho e frustrante em alguns momentos. Quando você usa demais, fica vendido na volta seguinte. Não é azar. É incompatibilidade de estilo com o regulamento de 2026. A equipe chegou a realizar treinos de largada em Monza antes de Miami especificamente para tentar mascarar o lag do turbo. Não adiantou. O padrão de perda de posições na primeira volta continuou. Os dados de telemetria de Miami deixaram tudo escancarado. No segundo e terceiro setor, Bortoleto foi consistente durante toda a corrida, algo que nenhum outro carro conseguiu replicar vindo de posições tão atrasadas. Hülkenberg, quando forçava o ritmo, jogava o sistema em modo de proteção e oscilava. Os engenheiros usaram essa diferença para justificar um novo acerto de suspensão, e esse é exatamente o tipo de argumento que retira um piloto da sala de decisão técnica. Binotto supervisiona pessoalmente a integração entre pista e fábrica. Viu esses números antes de qualquer pessoa fora da equipe. Agora olha o Canadá com esse contexto. A equipe vai levar um pacote de atualizações com modificações aerodinâmicas no assoalho, no difusor e em elementos de carroceria. Não é atualização cosmética. É uma tentativa direta de salvar o desempenho de largada de Hülkenberg. Porque se em Montreal ele largar em 10º e cair para 16º de novo, com Bortoleto do lado conquistando posições, Binotto vai ter que olhar na cara do veterano e admitir que os dados estão mandando desenvolver o carro para o outro piloto. E o chefe da equipe sabe disso. Senech disse em Miami que a situação de superaquecimento do trem de força precisa ser resolvida. Só que resolver não é atualização de software. É questão de conceito. E com o teto orçamentário da F1, você não consegue desenvolver dois conceitos de pilotagem ao mesmo tempo dentro da mesma estrutura. Em algum momento, a equipe precisa escolher uma direção. O paddock já trata a Audi como caso de estudo da temporada, não porque o carro é ruim, mas porque a equipe tem dois pilotos apontando direções opostas para os mesmos engenheiros, e apenas um deles está entregando pontos e dados aproveitáveis. Binotto fala em título até 2030, em estrutura consolidada entre Enville e Nürburgring, em projeto de longo prazo. Mas plano de longo prazo não sobrevive a 4 corridas sem pontos do piloto nomeado como líder. Em algum momento, o dado supera o discurso. A troca de referência técnica já aconteceu nos números. O que falta é o comunicado oficial acompanhar o que a telemetria já diz. Montreal vai forçar essa conversa. Ou a Audi abraça o que os dados estão mostrando e transforma os 2 pontos da Austrália em sequência real de desenvolvimento, ou continua gastando recursos em 2 direções opostas, com um líder de nome e um piloto de fato dentro do mesmo carro. A Audi deve assumir Bortoleto como base técnica do R26 agora, ou deve segurar Hülkenberg como prioridade até o fim da temporada mesmo que isso custe pontos. Comenta aqui embaixo, porque Montreal vai decidir isso na prática, no asfalto, sem possibilidade de discurso diplomático. E quando a resposta aparecer, vai estar aqui com análise completa. Inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Essa decisão está mais próxima do que parece.